Então vamos hoje falar sobre emagrecimento e também sobre gordura abdominal. Antes de começar esta live, vou-vos só falar do meu novo projeto, que é o curso do sono, o plano do sono. E é um plano que pode literalmente mudar a vida de quem dorme mal, melhorar para melhor. Obviamente, melhorar os níveis de energia, melhorar a saúde, melhorar o sono. Então, neste plano do sono, tem tudo o que é necessário para dormir bem. É um plano super completo, é 100% online, é gravado, tem 2 horas de vídeos e 1h30 de meditações, é 100% online, pode fazer ao seu ritmo e entenderá porque é que a insónia apareceu na sua vida e porque persiste. Muitas vezes não percebemos porque é que as coisas acontecem e aqui vai conseguir perceber. Conseguir identificar os comportamentos que estão a piorar o sono, implementar medidas para melhorar o sono, a origem e a causa das perturbações gerais do sono, os vários tipos de insónia, técnicas para voltar a dormir de uma forma natural, técnicas para acordar com energia, como muitas vezes travar os pensamentos do cérebro, aqueles pensamentos que nos deixam dormir, suplementos também para melhorar o sono. Então, é bem completo. Se alguém estiver interessado, é só mandar uma mensagem online. Eu terei todo o gosto em responder. Vamos então à live de hoje, como emagrecer e diminuir a barriga. Como eu digo sempre, não acreditem em tudo o que eu digo, mas experimentem. Experimentem. Essa é a dica mais importante. Ponham em prática e se fizer sentido para si, quem sabe possa realmente ajudar. Relativamente ao emagrecimento, eu aconselho o jejum intermitente. Antes de mais, importa perceber que comendo 2 a 3 vezes por dia, fazendo jejum intermitente ou comer várias vezes por dia, mas cortando nas calorias, conseguem-se igualmente bons resultados no emagrecimento. Todas são estratégias válidas para quem quer emagrecer, para quem quer eliminar os quilos em excesso. Para umas pessoas funciona melhor de uma maneira, para outras pessoas simplesmente funciona melhor de outra maneira. Esta é a realidade, mas todas estas estratégias são válidas. Todas estas abordagens têm resultados muito positivos no emagrecimento. E sendo assim, todas elas podem ser utilizadas, que é isso que eu faço muitas vezes com os meus pacientes. Perceber qual é a intervenção alimentar mais adequada. É isso que eu faço nas minhas consultas, quer presenciais, quer online. Mas então, a intervenção tem que ser adequada a cada indivíduo. Se uma pessoa prefere só comer 2 vezes por dia e nessas 2 vezes que come sentir-se saciado, está tudo ótimo. Se prefere comer várias vezes ao dia, está tudo ótimo também, cortando nas calorias. Conseguem-se resultados das 2 maneiras. Então está tudo certo. Com alguns pacientes funciona melhor a restrição calórica contínua, comer pouco, mais vezes ao dia nas várias refeições. Com outras pessoas funciona melhor o jejum intermitente e com outras funciona melhor comer só 2 ou 3 refeições por dia. Comer também em tempo restrito também funciona bem para algumas das pessoas. Apesar disto, o jejum intermitente apresenta algumas vantagens. Também apresenta igualmente mais vantagens do que a restrição calórica contínua, o comer somente 2 a 3 vezes por dia. A grande vantagem, sobretudo do jejum intermitente, é que aumenta o metabolismo basal. Ou seja, aumenta a nossa capacidade de perder peso, de emagrecer, sem fazer nada. Então, quem faz jejum tem esse aumento natural do metabolismo basal. Por outro lado, cortar diariamente nas calorias diminui a taxa de metabolismo basal. Ou seja, se mantivermos sempre a restrição calórica, podemos chegar a um ponto em que perdemos peso, obviamente, mas que depois se torna difícil continuar a perder. Estabilizamos-nos. É o chamado efeito platô. E em algumas pessoas vê-se que depois de fazerem este tipo de dietas ainda ganham algum peso. E porquê é que isto acontece? Porque a restrição calórica ativa o modo de poupança de energia. É um mecanismo de sobrevivência. Na restrição calórica, sobretudo, à medida que se vai avançando no tempo
e é importante perceber isto, começa a ser cada vez mais difícil continuar a comer pouco e, claro, desta forma, torna-se difícil manter a dieta. Por exemplo, para mim, é muito mais fácil não comer do que comer pouco. Eu sou daquelas pessoas que beneficiam muito em fazer somente 2 ou 3 refeições por dia. Quando como pouco, embora várias vezes ao dia, fico sempre com a sensação de fome. E muitas vezes também me despoleta a chamada fome emocional ou fome hedónica. Muitas vezes é o mais difícil de controlar em quem está a tentar perder peso. As pessoas que comem de 3 em 3 horas, o que não é natural, têm picos de insulina mais elevados. Isto porque cada vez que comem, o organismo necessita de produzir mais insulina para degradar, para metabolizar a glicose. E claro, isto contribui muito para o excesso de peso, reduz a flexibilidade metabólica, que basicamente é a capacidade do nosso organismo queimar gordura. As pessoas que têm esta necessidade de comer de 3 em 3 horas têm vários problemas associados. Para já, estão dependentes da comida. Necessitam de comer para ter energia e quando este efeito passa, necessitam de comer mais. Estão também limitadas na sua liberdade de escolha. Como sabem que necessitam de comer, ficam muitas vezes ansiosas, irritadas e a contar as horas até à próxima refeição. Outro ponto negativo para quem come de 3 em 3 horas é que o corpo, o organismo, deixa de usar a gordura como fonte de energia. Só começamos a queimar gordura, a utilizar a nossa gordura em reserva, quando temos o estômago vazio. E muitas vezes o esvaziamento total demora 12 horas, 14 horas. Então, daí é que vêm os benefícios do jejum intermitente. Ainda relativamente ao comer 3 em 3 horas. A cultura atual criou uma neurose que eu chamo medo da fome. E quem sofre disto tem que comer 5, 6, 7, 8 vezes ao dia para fugir deste medo. Isto, sob o meu ponto de vista, não é saudável nem é positivo. Então, o que é que podemos fazer para contrariar isto? Ir para as refeições com alguma fome. É um ponto muito importante. Começar a espaçar um pouco mais as refeições. Se come 3 em 3 horas, começar a espaçar 3 horas e meia, 4 horas, e depois ir acrescentando, depois de já estar bem nas 4 horas, passar para as 4 e meia. Então, isto é uma estratégia para começar a fazer um espaçamento das refeições. Evitar os produtos processados. Produtos sem muitas quantidades de ingredientes, normalmente mais de 5. Produtos embalados, são produtos que eu chamo comestíveis, mas que não são alimento. Muitas vezes até têm antinutrientes, substâncias que nos retiram nutrientes e engordam imenso. Normalmente os produtos processados é o que mais faz as pessoas engordar. Normalmente as pessoas não engordam pelo que comem nas refeições. As pessoas engordam pelos snacks que vão, pelos petisquinhos que vão fazendo ao longo do dia. Comendo bem às refeições, e comendo bem é comer fruta, comer sopa, comer proteína, carne, peixe, ovo, comer hortaliças, sentem mesmo muita menos fome. Se andarem sempre a petiscar, temos a tal questão da insulina aumentar, dificuldade em queimar a gordura e aumento do apetite. Outra questão muito importante é a ingestão de líquidos. O organismo muitas vezes confunde sede com vontade de comer. Então, o que é que nós devemos comer se entrarmos neste esquema de comer 2 a 3 vezes por dia? Sopa, ovos, carne, legumes, hortaliças, fruta, frutos secos e gorduras saudáveis. Não snacks, não bolachas, não chocolates. Este tipo de alimentos são da fome hedónica ou da fome emocional. Comer 5, 6, 7 vezes por dia conduz ao comer sem fome. Conduz ao comer com fome emocional. O que, por sua vez, conduz ao comer em maior quantidade, o que, por sua vez, conduz à obesidade ou excesso de peso, ou também outras complicações de saúde,
Porque quando nós temos este tipo de conduta, aumentamos os nossos níveis inflamatórios, então abrimos terreno fértil para que determinadas doenças se instalem. Comer tantas vezes ao dia não é fisiológico e obriga o organismo a estar diariamente num contexto de produção de insulina e de acumulação de gordura, de armazenamento. Esta questão de comer de 3 em 3 horas é um mito criado pela indústria alimentar. Quando fazemos isto, o nosso organismo não utiliza a gordura de reserva. A gordura de reserva é uma fonte que nós temos de energia e quando estamos constantemente a comer, não necessitamos de ir a essa fonte. Vamos buscar energia diretamente aos alimentos. Então, se temos muita gordura acumulada, não vamos utilizar essa gordura. E, portanto, entramos num estado em que é muito difícil emagrecer, é muito difícil perder peso, pois o organismo está num modo de armazenamento da gordura. Fiquem com isto. O organismo só utiliza a gordura de reserva como fonte de energia quando não há nada no estômago. É neste preciso momento que o corpo decide utilizar a gordura de reserva e se inicia o processo de emagrecimento. O jejum intermitente é uma excelente ferramenta para perder e manter o peso. Mas, como eu disse no início, não é a única e muitas vezes é necessário fazer uma transição. Às vezes fazer o jejum intermitente para pessoas muito inflamadas, para pessoas emocionalmente instáveis, até pode ser contraproducente. É preciso fazer uma adaptação do organismo. Para mim também o jejum traz também outro tipo de benefícios. E benefícios comprovados para a saúde. Porque os estudos mais recentes indicam que existe um benefício extra para o nosso organismo quando se come apenas 2 ou 3 refeições por dia. Aliás, com este processo, conseguem-se controlar 2 hormonas que são fundamentais e que estão diretamente implicadas no emagrecimento. A hormona do crescimento e a insulina. E o grande problema com a insulina é que cada vez que nós consumimos hidratos de carbono, nós temos que produzir insulina. O grande problema relacionado com a insulina é o excesso de produção de insulina que conduz à resistência insulínica. Se vocês repararem, normalmente os diabéticos têm tendência a engordar ainda mais. Sobretudo os que são insulinodependentes, porque a insulina faz aumentar o peso. Então, se nós estamos sempre a comer, a nossa insulina aumenta, nós estamos constantemente num processo de ganhar peso em vez de emagrecer. Quando é que o nosso organismo produz insulina em excesso? Quando comemos demasiado açúcar, hidratos de carbono, sobretudo hidratos de carbono simples, como por exemplo pão, cereais, produtos processados, chocolate. Também se produz insulina em excesso pelo facto de estar sempre a comer. Como existe uma quantidade limitada de açúcar que pode entrar nas nossas células, e este é um conceito importante perceber. A insulina, sobretudo, faz a gestão da entrada do açúcar, da glicose dentro das nossas células. E como existe uma quantidade limitada de glicose, de açúcar, que pode entrar na célula, o sedentário vai acumular-se em forma de gordura. Sobretudo, que tipo de gordura? A gordura abdominal. Que pode ainda criar outros problemas, como por exemplo o aumento da gordura visceral, ou mesmo do fígado gordo, ou a chamada esteatose hepática. Pelo que vimos atrás, comer 2 a 3 vezes por dia é o ideal. Mas muitas vezes é necessário, fundamental, fazer uma transição. É muito difícil e eu percebo-os perfeitamente para quem está habituado a comer várias vezes ao dia, passar para 3 ou somente 2 refeições por dia. Não sinta frustração, não se sinta mal se neste momento não consegue fazer jejum ou 2 ou 3 refeições por dia. Quando se consegue passar para este tipo de alimentação, para uma alimentação fácil, que não nos deixe com fome, os níveis inflamatórios do nosso organismo baixam, a gordura visceral baixa, emagrecemos rapidamente e baixa também a gordura abdominal. Outra coisa muito importante é o movimento, caminhar, correr ou fazer algum tipo de exercício prazeroso para si. E o prazeroso é a palavra-chave. É tentar que as nossas atividades físicas sejam lúdicas,
Porquê é que há tanta gente hoje em dia a fazer desportos como pádel ou outro tipo de desportos em grupo? Porque acaba por, mais do que pensarem que estão a fazer desporto, as pessoas pensam que se estão a divertir, que estão a conviver. E isso é fantástico. Fica a dica, se está a ver este vídeo no YouTube, coloque um gosto e partilhe. Se ainda não subscreveu o meu canal, pedi-lhe o favor de subscrever. É algo irrelevante para si, mas muito importante para mim. Quanto mais likes tiver, mais pessoas vão ser ajudadas. E para si, é muito simples. É só subscrever o meu canal do YouTube, Dr. João Bravo, colocar um like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Tenho muitas dicas de saúde, bem-estar, emagrecimento, dicas para melhorar a sua vida, dicas de espiritualidade e desenvolvimento pessoal, que também é muito importante. Então é bem interessante. E, como eu digo sempre, não acreditem em tudo o que eu digo, mas experimentem, ponham em prática e, se fizer sentido, quem sabe, possa ajudar.